Ah, olha só, um projeto da Fiocruz de Brasília vai testar o transporte de material biológico por meio de drones. A proposta é desenvolvida com a Universidade de Brasília e o Laboratório Central de Saúde Pública aqui do Distrito Federal tem parceria da Fundação de Apoio à Pesquisa do DF e da startup HandsLab. Nesse primeiro momento, será avaliada a locomoção de material para a vigilância da Covid-19 e de tuberculose na capital. E aí, para entender mais sobre esse projeto, saber como que vai funcionar na prática, a gente vai conversar com Luiz Eduardo Ludigero. Ele vai me falar se eu falei certo o nome dele. Ele é Ludigero, é isso? Ludigero. Ah, meu bem, entendi. Ele é CEO da HandsLab. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, Laís, com você? Tudo certo? Tudo ótimo também. Aí só para te avisar que essa é a sua câmera, a gente aqui é ao vivo, então a gente vai avisando tudo. Aí você pode ficar à vontade. Eu achei muito bacana essa notícia, por isso que a gente resolveu trazer aqui, nós achamos, por isso que a gente resolveu trazer para o Boletim Metrópolis a segunda edição. Então, Luiz, primeiro de tudo, o que eu quero te perguntar, vocês já fizeram algum teste prático com o drone? Tiveram algum bom resultado, um resultado positivo? Porque eu imagino que a diferença de tempo na locomoção deve ser o principal avanço, né? A gente conseguiu economizar em 39% o tempo da rota, mas a gente conseguiu também fazer algumas outras coisas com o drone. A gente conseguiu economizar em 92% o investimento inicial para você traçar essas rotas, que hoje você tem que fazer com carros ou com motos. A gente conseguiu também diminuir em 34% o custo fixo, a gente conseguiu registrar todo o processo em blockchain e a gente também consegue manter a temperatura e a umidade constante durante todo o trajeto. A gente já fez uma POC, que é a prova de conceito, que a gente chama. A prova de conceito ela foi elaborada dentro de um terreno privado aqui perto de Brasília. A gente conseguiu fazer um percurso de 8 quilômetros em 14 minutos. Ou seja, a gente já conseguiu fazer o transporte com o material que simulava o material biológico. O próximo passo é a gente fazer esse teste com o material biológico aqui em Brasília mesmo. Ah, muito legal. Você pontuou aí várias questões muito positivas, mas na prática, como que isso poderia ajudar a saúde pública, Luiz? Até se você quiser olhar ali um pouquinho para aquela câmera, para o pessoal também conseguir acompanhar, fica à vontade. A gente tem algumas coisas que a gente pode aplicar. A gente acredita que como a internet alavancou toda a ciência em geral, a gente também tem que alavancar por meio das logísticas. Trazendo logísticas mais eficientes para dentro da ciência, a gente consegue acelerar o processo de desenvolvimento de soluções para a vida humana, tanto para a vida humana como para a vida animal. Então, a gente acredita que, implantando isso, por exemplo, dentro do SUS, que nem você trouxe, a gente consegue ter uma escalabilidade maior no transplante de órgãos, no transporte de órgãos, por exemplo, no transporte de sangue, no transporte entre laboratórios para predição de doenças e para outras curas que a gente pode criar. Então, a gente acredita que, por aumentar a logística, por aumentar a facilidade de logística por meio dos drones, a gente consegue escalar o desenvolvimento de soluções para a vida humana. Muito bacana. Agora, que tipo de material biológico poderá ser transportado aí pelo drone, se tudo der certo? Então, a gente tem alguns focos, porque a gente vai estar trabalhando com o laboratório, com o LACEN, da rede pública. A gente também vai estar trabalhando com laboratórios privados, mas o nosso foco hoje é fazer o transporte de amostras de sangue, até porque a gente já tem uma liberação junto à Anvisa para fazer isso, a gente já tem um caminho de liberação junto com a Anvisa, mas a gente tem a visão de transportar órgãos, porque órgãos têm uma perecibilidade muito alta. Então, a gente tem a visão de facilitar esse transporte de órgãos para transplantes. Sim, muito bacana. Agora, existe algum risco nessa estratégia? Os riscos eles sempre existem, O Hands ele é um laboratório de marcas e inovação que ele visa mitigar esses riscos. Então a gente visa realmente criar planejamentos eficientes para que esse risco, tipo assim, deu uma falha no drone e ele não vai conseguir chegar e aí, perder tanto material biológico ou então o órgão. Você estava falando então que vocês vão trabalhar para que esses riscos... O risco ele sempre existe. Hoje nós trabalhamos com um drone autônomo. Esse drone ele tem a decolagem vertical e o voo horizontal. Então hoje ele é um drone que ele vai tanto funcionar como um helicóptero quando ele estiver decolando e ele vai funcionar como um avião quando ele estiver andando. Ele é um drone autônomo, então a gente pré-determina todas as rotas dele e essas rotas pré-determinadas elas são controladas por um monitoramento de voo. Isso Então é muito importante, exatamente, em qualquer momento
momento que der qualquer problema, que qualquer um desses riscos for atingido, a gente vai ter uma pessoa ali por trás para dirigir o drone e trazer ele de volta para a base. Ah, muito legal. Então vai ter todo um monitoramento por trás mesmo, como se fosse um avião, um helicóptero, é isso mesmo, Exatamente, né? Como se fosse aquelas bases de monitoramento que tem dentro dos aeroportos. Muito bacana. Agora deixa eu te perguntar, dando tudo certo, e a gente torce para que realmente dê muito certo, vocês pretendem avançar com o projeto para fora aqui da capital federal? Com certeza. A gente vem conversando com a Fiocruz. A Fiocruz foi uma grande apoiadora nossa dentro desse projeto. E a Fiocruz ela tem a visão de fazer a escalabilidade desse projeto para todas as cidades do Brasil por meio do SUS. Tá. Então a gente tem essa visão de escalar a nível Brasil e de criar uma malha logística a nível Brasil realmente, uma malha logística nacional, onde toda a última milha é feita por meio de drone. Muito bacana. Bom, desejamos aí tudo de bom, muita sorte nesse projeto. Nós conversamos com Luiz Eduardo Lugero, que tem que ter toda uma pronúncia, né, Luiz? Ele é CEO da Hands Lab. Muito obrigada, meu querido. Perfeito, parabéns pelo trabalho. Até a próxima, viu? Perfeito. Muito obrigado, Larissa. Boa noite para você. Tchau, para você também.